Olá, pessoal que está assistindo esse vídeo, todo aquele que ama crochê, que ama fio de malha. Eu sou a Nanda, da Belle Arte, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como fazer esse cestinho ou cachepô, todo em fio de malha e em ponto baixo. A partir de um fundo, a gente vai crescer as laterais e depois finalizar. Vamos fazer como esse modelo, vou fazer em duas cores também para mostrar para vocês como é que faz a troca de cores nesse caso. O que a gente vai precisar? Eu vou fazer de outra cor, eu vou fazer na cor azul, a gente vai precisar então de duas cores, escolhi o azul e o rosa, né, pra gente fazer diferente. Nós vamos precisar da agulha, no caso a minha, ela tem a numeração 6,5 milímetros, né, mas pode ser a agulha que você tiver, se for a 7 ou a 8, vai depender muito da espessura do seu fio. Se for um fio mais grosso, eu sugiro que seja uma agulha um pouquinho maior, para ficar melhor na hora de passar. E também vamos precisar da tesoura, para poder fazer, né, os ajustes e cortes necessários. Então, para começar, a gente vai começar com o círculo mágico. Vou pegar dessa forma o fio de malha e vou fazer a volta. Vou fazer um X aqui na palma da mão e vou colocar ele para cima, assim, nesse formato. Vou passar a agulha por baixo desse primeiro para pegar o de trás e, ao mesmo tempo, já vou acertando aqui com o dedo, né, para ajustar, porque eu vou precisar puxar esse fio. Olha como eu já tô ajeitando com o polegar e com os demais aqui, para poder passar por dentro, então, fazendo essa primeira correntinha aqui. Então, nós temos aqui o círculo, onde a gente vai trabalhar os pontos baixos dentro desse círculo, tá? Eu vou fazer num total de 7 pontos baixos. O ponto baixo, como é que a gente vai fazer? Dentro do círculo. Eu vou passar a agulha no meio do círculo, vou puxar o fio do rolo, acertando aqui com os dedos, e fiz um ponto baixo. Novamente, vou fazer a mesma coisa, puxar o fio, dou uma alturinha aqui e puxo o fio do rolo entre os dois. Vou fazer novamente. Vou segurando aqui, como vocês podem ver, porque a gente vai ter que ajustar usar os dedos todos, né? Porque a gente vai segurando o círculo, vamos segurando também esse fio aqui. E a gente vai fazendo, então, os pontos com calma, um a um, bem tranquilos. Esse aqui é bem de início, na verdade, é justamente para isso que eu gostaria de fazer esse vídeo, para que as pessoas que estão iniciando consigam ter a calma para pegar direitinho, porque eu lembro de quando comecei, eu precisei também rever várias vezes, porque eu nunca tive contato com crochê, então a gente precisa mesmo fazer várias vezes e repassar alguns vídeos também. Bom, eu fui conversando e eu não sei quantos pontos eu fiz, mas eu vou contar aqui pra gente poder ver melhor, tá? Então, eu vou contar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer mais um, porque eu falei que ia fazer 7. Então, vamos fazer mais um. Pronto, aqui tem 7 pontos baixos dentro do círculo mágico. Agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui do círculo. E não vou fechar totalmente, tá? Porque eu vou ainda trabalhar, e se eu fechar totalmente esse buraquinho aqui, ele não vai me permitir ficar com muita flexibilidade para trabalhar. Então, eu vou fazer isso na segunda carreira. Eu tô indo para a segunda carreira agora. Essa daqui é a primeira carreira, que eu fiz 7 pontos baixos. E na segunda carreira, eu vou fazer pontos duplos a cada ponto de base. Quais são os pontos? Esses aqui são os pontos, tá? Aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto, são esse Vzinho aqui, que é onde eu vou passar a agulha para fazer o ponto baixo. Para eu finalizar essa carreira, como eu vou fazer? Eu vou esticar aqui um pouquinho o fio, vou tirar a agulha, vou passar a agulha de trás para frente no primeiro ponto,
passo essa alcinha para a agulha e levo ela para trás. No momento em que eu levei ela para trás, ela criou essa voltinha aqui, não é? Olha, que foi a ida dela lá para trás, tá? Então, embaixo dessa voltinha aqui de fio, eu coloco a agulha, coloco o que eu levei para trás, né? Essa alcinha lá para trás eu transfiro para a agulha e pego o fio do rolo, tá, gente? Esse fiozinho aqui depois a gente vai finalizar, vai esconder. Mas nesse momento eu vou trazer e fazer uma correntinha com esse fio. Então, o que eu faço? Eu puxo pra frente, assim, dou uma alturinha e faço uma correntinha. Como essa carreira, essa segunda carreira, eu vou fazer de pontos duplos, então aqui eu já posso fazer mais um. Tá? Trouxe pra frente, dei uma altura pra ficar igual aqui os meus pontos. E aqui eu fiz 2. A princípio ele fica meio estranho, tá, gente? Mas depois a gente vai ver que vai dar tudo certo. Nesse segundo ponto aqui, eu vou fazer duplo de novo. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Eu vou passar o ponto, quer dizer, eu vou passar a agulha por debaixo do ponto, vou puxar esse fio que é o fio do rolo para frente, dou a altura aqui para igualar esse outro ponto já existente na agulha e vou trazer o fio passando pelos dois. Vou fazer mais um ponto porque são pontos duplos, tá? Agora eu vou pro próximo ponto, que é esse aqui, e faço a mesma coisa. Então, por toda essa carreira, eu vou indo ponto a ponto para fazer 2 pontos baixos a cada ponto de base. E vejam bem, a gente tá fazendo um cestinho bem simples, bem para iniciante mesmo, porque são pontinhos baixos que a gente tá fazendo. Num próximo momento eu posso explicar também como faz o ponto baixo centrado. Aí é um pontinho pouca coisa diferente, mas ele fica bem legal também. Ele é diferente na hora de puxar, mas agora, nesse momento, a gente vai fazendo assim por toda a carreira. Eu fiz 7 pontos, com aquele que finalizou ficaram 8, então eu preciso, na segunda carreira, finalizar com 16 pontos baixos. Eu vou terminar aqui, depois eu vou fazer até mais o final, você vai fazendo aí também, e depois eu volto pra gente poder finalizar essa segunda carreira. Então, vou terminar aqui, deixei para fazer junto com vocês esse último, que são mais 2 aqui no final, no último ponto. Vou fazer a contagem para a gente verificar se tá certinho, tá? Vou fazer aqui, vou segurar aqui na minha mão e vou mostrar com a agulha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e esse aqui vai ser o 16, tá? Nesse estágio do círculo, eu já vou fazer, então, vou puxar esse fio que ficou do círculo mágico, né? Para poder fechar aqui o meu fundinho, né? Então, eu larguei a agulha e vou fazer aqui, vou puxar para ele ficar mais fechadinho. Olha, ainda falta, você pode também colocar assim na mesa e às vezes o fio um pouquinho mais durinho. Pode ser que precise um pouquinho mais de força, tá? Então, finalizei aqui, quer dizer, fechei ele, o círculo. Vou fazer a mesma coisa, tá? Estiquei aqui essa alcinha, vou colocar a agulha de trás para frente no primeiro ponto, vou passar essa alça para a agulha, levar lá para trás. A mesma coisa. Eu vou tirar, vou segurar aqui com a ajuda aqui dos meus dedos da mão esquerda. Vou passar a agulha embaixo desse fio que foi transpassado lá para trás. Coloco a alça aqui na agulha. Só que nesse caso, eu já vou trabalhar por cima desse fio para esconder. Então, eu vou botar aqui em cima, como quem não quer nada. E vou trazer o fio do rolo, a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Só que agora eu vou fazer por cima desse fio para esconder, tá? Então, essa aqui é a terceira carreira. Na terceira carreira,
a gente vai fazer intercalados, pontos duplos e pontos isolados. Aqui eu fiz um ponto, no próximo ponto, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, né? Que vão ser os meus pontos duplos. No próximo ponto, eu faço apenas um ponto baixo. No próximo ponto, ó, vejam que eu tô escondendo já. Eu faço 2. Ele vai enroscando aqui, a gente vai ajudando. No próximo, eu faço 1. E assim por diante. Essa terceira carreira vai ser assim. Um ponto baixo, no próximo ponto, 2 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. E nós vamos fazer assim até completar essa terceira carreira. Ó, cheguei quase no final, deixei os 2 últimos pontos para fazer junto com vocês. Vejam que o fio que eu tô escondendo, ele já ultrapassa aqui, né, o tamanho que finaliza. Então, eu vou cortar um pouquinho, porque ele já vem junto no trabalho já desde aqui, né? Então, aqui já tá bom pra gente cortar. Aqui eu fiz 2 pontos, agora eu faço um ponto, conforme a gente já veio trabalhando nessa terceira carreira. E aqui eu finalizo com 2 pontos baixos. Ah, mas como é que eu sei que tem um ponto ou 2 pontos? Vejam bem, eu vou pegar aqui um do meio, ó. Nesse ponto, eu fiz um só. Vejam que tem um Vzinho aqui, ó. Nesse aqui tem 2. Se abrir um pouquinho, você vai ver que tem 2, porque tem um Vzinho para esse lado e um Vzinho para esse outro lado. E assim você pode ir computando. Caso se perca, né? Nossa, já não sei mais se eu fiz, quantos eu fiz, como é que eu faço? Vai lá no início e dá uma conferida. Olha, tem 1, tem 2, tem 1, tem 2. E assim você vai conferindo. Aqui já cheguei no final, faço da mesma forma o encerramento aqui dessa carreira, de trás para frente com a agulha, levo a alça lá para a agulha, ela vai lá para trás do trabalho, coloco a minha agulha embaixo desse fio que foi lá para trás, transfiro para a agulha e trago o fio do rolo para frente e fazendo uma correntinha. Aqui a gente já fez 1, 2, 3, vamos fazer a 4ª carreira e depois a gente já começa a subir as laterais. Nessa 4ª carreira, a gente vai fazer, bom, se aqui a gente fez 2, 1 e 2 e 1, né? Nessa próxima, a gente vai ter 2 pontos baixos isolados, separando os pontos duplos, tá? Então, o que isso quer dizer? Que eu vou fazer um ponto baixo, um duplo. Um ponto baixo e um duplo. Ah, se eu quiser fazer mais carreiras, eu vou aumentando esses números isolados. Ou seja, na próxima carreira, eu teria que fazer 3 pontos isolados e um ponto duplo. Na seguinte, 4 pontos isolados e um duplo. Isso vai definindo o tamanho do seu fundo, porque ele vai aumentando, garantindo com que seu trabalho fique de forma correta e não torta, e tenha um aumento corretinho para ficar um fundo bem redondinho, tá? Bem, nessa carreira que eu quero mostrar para vocês que a gente vai ter que fazer 2 pontos isolados e um duplo, tá? Porém, se eu começar já contando como este um ponto isolado, aqui seria outro ponto isolado, aqui seria um duplo. Vejam que seria um duplo acima de duplo. Se eu fizer, ele vai ficar tortinho, tá, gente? Porque ele vai ficar acumulado ali nos duplos. Então, eu já vou fazer duplicado no primeiro mesmo, tá? Então, aqui de novo eu já faço um duplo. Porque nesses próximos aqui que são duplo, eu vou fazer os isolados. Vocês conseguiram entender? Só para não ficar sobrecarregado de pontos, porque senão meu trabalho não vai ficar homogêneo. Bom, eu fiz 2 isolados, volto a fazer um ponto duplo aqui também. Porque essa carreira vai ser toda assim. 2 pontos baixos. No próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo.
próximo eu faço ponto duplo. E assim eu vou por toda a carreira até chegar lá no final, fazendo intercalando, né? Um ponto baixo com pontos duplos, conforme essa carreira, conforme eu expliquei para vocês. Pessoal, finalizei então a quarta carreira. Como vocês podem ver, fiz 2 pontos isolados, porque aqui já tem um duplo, então a minha carreira fechou bem redondinha, tá? Bem certinho. Como é que eu vou fazer agora? Porque eu não vou mais fazer aumentos, tá? Meu fundinho chegou no tamanho que eu desejo e quero já finalizar para subir as laterais. Então, eu vou pegar a agulha de trás para frente, da mesma forma que nas outras carreiras a gente fez. Coloco a alça aqui na agulha, transfiro lá para trás. E aí, eu vou segurar a mesma coisa por enquanto. Aqui eu passo a agulha aqui para baixo, transfiro essa alça aqui para a agulha e pego o fio do rolo e trago para frente. Mas agora eu não vou fazer a correntinha, porque eu vou finalizar todo o redor desse fundinho. E como a gente faz isso? Eu vou fazer o baixíssimo em cada ponta de base. O baixíssimo tu vai no próximo ponto, pega o fio do rolo e já coloca aqui nesse ponto que tava na agulha. Eu não chego a fazer ponto baixo, ele é o baixíssimo porque ele faz isso direto. Eu peguei aqui um marcador, porque a gente, como vai fazer esse ponto em todo o redor, para início seria interessante a gente usar, depois a gente acaba sabendo, a gente fica com um olhinho melhor, mas agora seria interessante a gente marcar qual é o primeiro, tá? Tanto faz eu pegar um ou dois, eu só quero saber qual foi o que eu iniciei. Então, eu marquei ali e vou dando sequência nos pontos. A mesma coisa, coloco a agulha no próximo ponto, pego o fio do rolo e transfiro aqui dessa forma e vou passando em toda a carreira. Esse aqui ficou um pouquinho grande, vou voltar, porque eu não gostei dele. Ó, vou apertar um pouquinho. Gente, não aperta muito, porque senão o trabalho fica muito justinho. Mas também muito folgado também não fica legal. Então, a gente vai achando uma medida ideal e vai fazendo por toda a carreira. Eu vou finalizar aqui, depois já volto com vocês na sequência. Tô chegando aqui no final. E fiz aqui o meu último. Como que eu sei? Aqui foi o primeiro que a gente fez, né? Eu não posso fazer nesse, porque senão depois eu não vou ter como finalizar. Então, gente, esse aqui foi o último e agora eu vou fazer um fechamento aqui da finalização. Eu poderia fazer dessa forma, tá? Vou mostrar 2 formas pra vocês. Poderia pegar daqui do outro lado. Olha, veja bem. Esse lado que está aqui, que vem a ser esse mesmo aqui, tá? Passar o fio lá pra cima, quer dizer, pro outro lado, que vai ser a parte de cima, e começar o cestinho a crescer a partir daqui. Mas eu gosto de finalizar de outra forma para ficar um pouquinho mais perfeitinho, tá? Então, eu vou cortar aqui o fio e a gente vai finalizar. Vou fazendo aqui. Vou cortar o fio. Vou pegar uma agulha um pouquinho mais fina para poder fazer o fechamento melhor. Eu vou puxar esse fio todo aqui pra frente, tá? Esse aqui foi o primeiro, né, que a gente marcou. Eu vou transpassar a agulha de cima pra baixo, olha. Pegando essas 2 alcinhas e vou levar esse fiozinho lá pra cima, tá? Ó. Pronto. Agora eu preciso fazer essa voltinha aqui para ele ficar com a finalização perfeita. E como eu vou fazer isso? Eu vou pegar de trás para frente nesse pontinho aqui, onde ele deveria estar, olha. Então, aqui eu vou pegar lá atrás, venho aqui para frente e tento encaixar, ó. Geralmente eu não consigo, né? Mas aí eu ajudo aqui com o dedinho. Ele finaliza aqui no meio, tá? E transfiro esse ponto lá para trás. Esse fio, né? Aí fica assim, a gente dá uma ajeitadinha com a mão. Olha, ficou perfeitinho, né? Esse aqui eu vou escondendo, então.
porque a gente não vai usar ele. Então, eu vou passando aqui os fios aqui para trás, escondendo nos pontos. Aí você esconde por uns, mais ou menos, 4 pontinhos, ou um pouco mais, se preferir. Acho que eu cortei muito, ó, mas a gente não precisa esconder todo ele. A gente vai escondendo até ficar seguro, que sabendo que não vai dar problema. Aqui eu vou pegar mais 2. Pronto, assim já tá bom. Aí eu vou cortar esse que ficou sobrando. E aqui eu também já posso tirar. Não vou mais precisar desse marcador. Assim ficou a finalização. E nós vamos crescer o cestinho a partir... Assim, vou botar aqui na mesa. A gente vai crescer assim, tá? Ó. É agora assim que a gente vai crescer. E como a gente vai fazer isso? Vou continuar aqui com o azul. Vou pegar a agulha que eu tava fazendo. E vou, de forma aleatória, escolher. Não precisa ser exatamente onde eu finalizei. O que que eu vou fazer? Você tá vendo aqui que tá o ponto, o Vzinho? Eu vou colocar aqui. E vou pegar mais um pontinho. Um pontinho não, mais um fiozinho, né? Ó, são esses dois. Vou trazer o ponto. Vou trazer o fio do rolo, ó, e vou fazer uma correntinha, certo? Essa daqui vai ser a correntinha inicial. O que que eu faço agora? Eu vou fazendo pontos baixos a cada ponto de base. Agora não tem mais aumentos, agora a gente vai fazer um por um, certo? Mas a gente vai, a princípio, pegar dessa forma, que é para ele ficar crescendo aqui, a primeira carreira de crescimento das laterais. Vou trabalhar em cima desse fio para já ir escondendo ele, ó, ponto baixo, ok? Vou pegar aqui nessa alça, aqui atrás, vou escondendo o fio e faço um ponto baixo. Ó. O próximo. Um ponto baixo. A gente pode fazer assim mesmo, tá? A gente pode fazendo assim com ele ladeadinho desse jeito. Ó, vou tentar tirar aqui pra mostrar. Aqui, a outra. Deixo o fio aqui pra esconder, trago e faço um ponto baixo. Olha, ele vai ficando assim, certo? Eu vou finalizar, né, porque tem vários pontos aqui. Você também vai finalizando aí. E quando estiver mais próximo do final, eu volto aqui pra gente fechar essa primeira carreira da lateral. Olha aqui, deixei os dois últimos pra gente fazer juntos, mas olha como é que ele já tá ficando, né, com a primeira carreira da lateral. Vou continuar aqui só pra gente poder finalizar. E esse é o último. Ah, mas parece que tem um espaço, mas é o último, vou mostrar. Esse aqui, ó, ele já tá com essa correntinha que a gente fez. Então, a gente não faz aqui de novo, porque se fizer aqui, ele vai embabar, vai ficar grande e vai ficar tortinho. Então, aqui a gente não faz, porque não precisa, já tem um ponto seguindo ali. Agora, o fechamento, ele vem a ser o mesmo que a gente vinha finalizando ali as carreiras do círculo mágico, né? No círculo, no fundo. Eu vou deixar essa alça aqui com a agulha de trás para frente no primeiro ponto, coloco essa alcinha aqui na agulha, levo ela lá para trás, certo? A mesma coisa, gente, olha só, aqui embaixo, transfiro para a agulha, trago o fio do rolo e faço aqui uma correntinha. Eu vou trabalhar um ponto baixo por ponto de base. Aqui eu não preciso de aumentos, eu apenas vou crescendo as laterais do meu cestinho. Ó, como a gente fez nesse outro aqui, certo? É um ponto para cada ponto de base, para subir aqui o meu cesto, certo? Então, aqui, olha, é a segunda carreira
E na terceira, a gente vai colocar o rosa, como eu tinha falado para vocês lá no início do vídeo. Então, eu vou fazer essa segunda carreira aqui, fazendo um ponto baixo por ponto de base até o final. E depois já volto para a gente poder fazer a troca de cor, tá bom? Vou finalizar esses dois aqui, os dois últimos pontos que faltam para a segunda carreira. Finalizei, quer dizer, acabei, né? Não finalizei ainda, mas olha como ele já tá ficando bem bonitinho, gente. Como é que eu faço agora? Eu não vou finalizar ali, vou cortar o fio porque eu preciso fazer com outra cor, mas a técnica é a seguinte: eu vou manter o que eu venho fazendo, né? Levo a agulha de trás para frente, coloco aqui a alça na agulha e levo lá para trás. Agora é que vem o rosa. Eu vou fazer a mesma coisa. Coloco a agulha aqui embaixo do que foi colocado lá para trás, coloco a alcinha. Só que ao invés de eu pegar esse fio aqui e continuar com o azul, esse aqui a gente já pode inclusive cortar, porque nós vamos trabalhar em cima dele, eu vou pegar o rosa. Aí eu troco a cor. Olha como é fácil trocar a cor. Aí que eu já posso até inclusive ajeitar, ó, porque eu vou ter que ir escondendo essas duas cores, tá? O rosa e o azul que ficaram cortadinhos. Ó. Então, essa carreira é a mesma carreira, um ponto baixo a cada ponto de base, só que na cor rosa, vocês estão vendo? Que eu tô escondendo aqui também, ó, esses dois fiozinhos. Esse foi o meu início lá que eu peguei e esse aqui é o final da segunda carreira. Então, eu vou fazer isso por toda a carreirinha, todo com esse tom de rosa. Depois, a gente finaliza essa terceira carreira no rosa. Eu vou fazer aqui, depois a gente volta. Ó, já fiz aqui toda a carreira de rosa, finalizando aqui esses dois pontos que faltam. E pra gente seguir aquele mesmo modelinho, né, que eu fiz na cor telha e o branquinho creme aqui, a gente vai fazer só essa carreirinha de rosa. Mas, gente, a criatividade é algo que vai cada vez surtindo mais efeito, né? A gente acha que a gente não tem tanta criatividade, quando vê a gente tá fazendo coisas lindas. Olha, eu fui falando e fui fazendo, mas aqui é a mesma coisa, tá? Ó, a gente vai trazer essa alcinha rosa, colocamos lá pra trás. A gente passa a agulha aqui embaixo, de onde a gente levou lá pra trás, a mesma coisinha. A mesma técnica. Só que agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na troca de cor. Eu vou trocar de novo e peguei o azul. E agora eu vou esconder esse rosa e o azul da mesma coisa que a gente fez. Viu como é simples? É muito prático, gente. Vocês podem fazendo coisas lindíssimas, com várias cores. Gosto também de fazer com cor estampada, fica muito legal. Ó, a mesma coisa, um ponto baixo para cada ponto de base e vou escondendo aqui aqueles fiozinhos, né, que eu cortei para trocar a cor. Certo? Vou finalizar aqui, então. Na verdade, é o seguinte, eu já vou avisar para vocês. Eu vou fazer essa carreira e mais uma carreira. Eu vou fazer duas carreiras de azul, tá? Conforme a gente fez aqui, duas carreirinhas. E aí eu volto depois do término dessas duas carreiras pra gente finalizar o nosso cestinho, ok? Ó, vou finalizar aqui então essa última carreira do meu cestinho, que foi definida por mim, tá, gente? Vocês podem definir o tamanho que vocês quiserem. Eu achei assim para mostrar em vídeo, mas se vocês quiserem fazer maior o fundo, mais comprido aqui a lateral, vai ficar bem bacana também. Agora a gente vai fazer aquele ponto baixíssimo de finalização. Eu vou colocar de novo a alça de trás para frente no primeiro ponto, levo a alcinha lá para trás, seguro aqui
Coloco a agulha aqui embaixo, transfiro essa alça para agulha e trago o fio do rolo, mas é aquela coisa, a gente não vai fazer mais uma correntinha, porque aqui vai ser a nossa última carreira. Então, a gente vai fazer o baixíssimo, que é... Eu tô aqui com esse fio na agulha, vou no próximo ponto, pego o fio do rolo e trago fazendo um ponto baixíssimo, direto assim, tá? Eu vou marcar, como a gente marcou lá embaixo também, só pra gente não se perder na hora ali de finalizar. Então, aqui eu vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo, ou seja, direto assim, olha assim, ponto baixo. É só finalização mesmo. Ponto baixíssimo é muito legal para fazer várias finalizações. No caso aqui do cestinho, ele vai deixar essa bordinha um pouquinho mais larga, como vocês já começam a notar aqui. E assim eu vou fazendo por toda a carreira. Faltam só mais 2 aqui para eu finalizar com baixíssimo. Cheguei no último ponto baixíssimo. Aqui, como eu falei anteriormente para vocês, eu não vou fazer porque eu não consigo finalizar. Porque aqui já tá o meu marcador demonstrando que esse foi o meu primeiro ponto. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho mais, né, folgar aqui essa alça. E vou cortar já o meu fio. E trazê-lo todo pra frente, pra gente poder finalizar. Já posso pegar uma agulha um pouquinho mais fina, pra gente poder finalizar melhor. Aqui vou botar essa agulha de cima pra baixo aqui no primeiro ponto, onde eu coloquei meu marcador. Até já posso tirar, na verdade. E vou pegar esse fio, né, e vou levá-lo lá pra cima. Mesma coisa que a gente fez num outro momento. Agora, eu preciso, o quê? Fazer isso aqui, né? Pra gente fazer um fechamento invisível. Eu vou pegar, então, botar a agulha de trás pra frente. Pode ser aqui, onde fica melhor. Ó, a gente ajuda aqui com a mão, com o dedo, pra ele ficar aqui embaixo. Assim, vocês conseguem entender ali? E trago esse fio aqui pra trás. Olha como é que ele vai ficar. Ó, ficou bem certinho. Agora aqui a gente dá uma esticada assim no cachepô, só pra gente poder finalizar. Essa finalização eu faço com agulha, mas também dá pra fazer com aquela agulha de artesão, né? Onde você pode ir escondendo melhor o fio, que é uma agulha um pouquinho mais grossa. E aí você vai escondendo, né, da melhor forma possível aqui. Não, aqui não vou botar, vou botar aqui. A prática faz a gente fazer melhores acabamentos, melhores finalizações. Bom, eu vou fazer só mais esses 2 aqui. Eu vou cortar o que sobrou. Cuidado aqui, né, pra gente não cortar o que não deve. E pronto, gente, olha só. Tá pronto o nosso cachepô. Já finalizado, a gente vai mexendo, assim, vai ajustando, porque vocês sabem que a malha, né, ela é muito maleável, então ela vai ficando tortinha, dependendo, né, a gente vai ajeitando. Por isso que é importante não fazer um ponto tão apertado, porque senão a malha ela vai apertar. Olha, gente, como ficou. Eu me apaixonei, viu? Olha o que vocês podem fazer. Podem fazer kits de higiene para bebê. Olha que bonita ficou essas 2 cores. Pode criar outras cores. Pode fazer mais estreito ou maior, né? Esse aqui, ó, até peguei aqui a fita métrica pra gente ver quanto ficou. Ó, de altura ficou em torno de 8 centímetros, diâmetro 12, mais ou menos. Ó, olha como ele fica bem finalizado.
Aqui estão os dois, então, de modelo aqui para vocês. Esse é o cachepô, ou um cestinho em ponto baixo, né? O ponto baixo mesmo, não é o ponto baixo centrado. Ele é muito legal para quem está iniciando, porque ele é super simples e super prático de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de poder ensinar esse cachepô para vocês. Então, fica aqui um agradecimento, um beijo. Até a próxima, pessoal!